Olá, vamos conhecer o que é magia? Então segue-me! Olá, chamo-me Marco Lopes, sou tarólogo e magista e seja bem-vindo ao podcast Tarô e Magia Pod, em que todos os domingos venho falar contigo sobre o tarô, a magia e a espiritualidade. Relaxa, ouve com atenção e vem seguir para uma viagem de autoconhecimento. Se quiseres, e se te fizer sentido, podes me enviar sugestões ou dicas do que gostaria de ouvir aqui no Tarô e Magia Pod para o e-mail aluzdoermita@gmail.com. Olá! Antes de iniciarmos o tema de hoje, venho conversar contigo sobre o último episódio do Tarô e Magia Pod, em que te falei com um pouco mais de profundidade sobre o tarô. E, num dado momento desse episódio, dei-te um exemplo pessoal de como, por exemplo, o tarô sempre pode dar uma orientação, um conselho sobre uma determinada situação. E, como tive feedback de ouvintes que gostariam de saber o que tinha acontecido, vou comentar contigo o que aconteceu nesse episódio. Só para te relembrar de qual foi a situação em concreto, foi aquela questão em que tive a possibilidade de comprar um carro. Tudo estava sugerindo que eu ia comprar, mas como era, para mim, uma quantia apreciável, decidi na altura pedir um conselho ao tarô. Na altura, devo confessar, fiquei muito curioso em relação ao conselho que o tarô me indicou. Aconselhou-me a analisar e a refletir com muito cuidado toda a situação, para eu não avançar e aguardar. Eu mencionei no último episódio que tinha então decidido seguir o conselho do tarô e não avançar para a compra e aguardar. E, de facto, não avancei para a compra. Mas o que aconteceu entretanto? Bem, o que aconteceu foi que vim a descobrir semanas depois que o carro tinha os documentos adulterados. Eram falsificados. O carro não podia ser vendido de todo, pois estava numa situação ilegal. Ou seja, se eu tivesse decidido comprar o carro, iria muito provavelmente ficar sem o carro e sem o dinheiro do mesmo. O tarô livrou-me de um sério problema. E daí o meu sorriso. Pois tinha então compreendido o porquê do conselho de não avançar e aguardar. O tarô é fantástico, não é? Bom, voltando ao episódio de hoje. Vou falar contigo um pouco mais do que é a magia. Dei-te já, no primeiro episódio, várias definições sobre o que é magia. No fundo, a magia é a ciência e a arte de usar forças ocultas e ou místicas para causar mudanças de acordo com a nossa vontade. Vou contar-te uma pequena história em que muito facilmente compreendes o que é magia. E mais, que tu mesmo já fizeste algum ritual de magia em algum ponto da tua vida, provavelmente sem teres essa noção. A história é a seguinte. Numa noite de inverno, o pai de um pequeno rapaz resolveu fazer uma pequena fogueira no seu quintal. O rapaz fica excitado, sabendo que poderá aproveitar aquele momento. Então, ele corre para o quarto dele e escreve num pequeno papel um desejo no qual vinha pensando há vários dias. Volta ao quintal, espera que as chamas da fogueira fiquem mais intensas e, enquanto segura o papel com o pedido nas mãos, visualiza o desejo sendo realizado de uma forma muito concentrada. Então, o rapaz lança o papel na fogueira e vê as chamas queimarem o papel muito rapidamente.
ele sorri, com a certeza de que o seu pedido será realizado. Isto é a magia sendo feita. Todas as coisas que existem têm uma vibração. Essa vibração é o que chamamos de energia. E a magia é a manipulação dessa energia. E foi isso que o rapaz fez ao queimar o papel na fogueira. Magia. Essa é a magia mais pura e simples, capaz de nos transformar por dentro e por fora. A magia nos conecta com a natureza, equilibra a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Mas quais são os tipos de magia? Quais os seus componentes? E como a magia funciona? Então, vamos por partes. A palavra mago significa sábio. É aquele que conhece as leis da criação em todas as suas manifestações, física, espiritual e humana, e sabe como manipulá-las de acordo a realizar um objetivo. Genericamente, existem 3 tipos de magia que formam qualquer sistema mágico, que são a sua base. Por outras palavras, todos os sistemas mágicos fundamentam-se num destes 3 tipos de magia, ou na combinação destes 3 diferentes tipos. O primeiro tipo de magia chama-se de magia natural. A magia natural é toda a magia que não depende da intervenção de seres espirituais, nem sequer do desenvolvimento psíquico do operador. Este sistema trabalha com o que a natureza e o universo nos entregam. Dos 3 tipos de magia, esta é a forma mais abrangente de magia. É muito usual o uso de pedras, cristais e metais, assim como ervas medicinais ou incensos. Envolve, de igual forma, o uso de imagens, desenhos, palavras, etc. O segundo tipo de magia é a magia psico-energética, também conhecida por magia mental ou magia psíquica. Neste segundo tipo de magia, o mago dedica-se a desenvolver as suas capacidades psíquicas, como a concentração, a visualização, e direciona toda a sua capacidade para um objetivo. Aqui, o mago deve então desenvolver a concentração, a visualização, o controle dos pensamentos, a projeção, entre outras capacidades. Aqui chamo a atenção de 2 pormenores de extrema importância. Neste segundo tipo de magia, o mago ou o iniciante deve zelar pela saúde física, pois esta prática consome quantidades enormes de energia. Não poderia, de todo, deixar de referir este ponto, pois requer experiência e muito cuidado. O terceiro tipo de magia é a magia de invocação. Neste tipo de magia existe o contacto com seres espirituais. A invocação consiste em conseguir manifestar um ser espiritual. Aqui é necessário compreender que esta manifestação de seres espirituais não é garantida, pois estes têm vontade própria. Aqui é de extrema importância que o mago ou o iniciado domine completamente a concentração, a visualização, o controle dos pensamentos ou a projeção. Agora, gostaria de refletir contigo. Quais são os componentes de um ato mágico? O que é, no mínimo, necessário para um ritual ser viável? Mas existe sempre algo em comum entre todas elas, algo que possibilite reconhecer um ato como sendo um ato mágico. Tecnicamente, qualquer ato pode ser um ato mágico. No ato mágico existem pelo menos, então,
3 componentes: uma intenção, um sistema de magia e o poder espiritual do mago. O primeiro item, a intenção, parece óbvio o bastante, mas não o é. Seja conseguir o amor ou o dinheiro, que é a esmagadora maior parte das vezes, seja a cura ou a limpeza energética, o importante é ter um objetivo claro e bem definido em mente. Existe ato mágico não intencional no sistema de acidente inconscientemente? De certa forma sim, pois tudo o que fazemos tem reflexo no mundo oculto. Então, a intenção, qualquer que seja, precisa de ser formulada com muita clareza. A regra é: intenções vagas produzem resultados vagos. Disso, passamos para a questão do sistema. É possível alguém praticar magia sem aderir a algum sistema de magia? Em tese, sim. A força de vontade do mago pode ser a única coisa que amarra a intenção e a técnica aqui. Mas isso não é para todos. A regra geral é necessário todo um ritual previamente estabelecido, com regras, passos e sequências a serem corretamente executados. Por fim, a questão do poder espiritual. É isso que proporciona todo este trabalho e é o motor do ato mágico. Podemos querer muito uma coisa com vontade e clareza, a intenção, e ter estudado a fundo uma tradição a ponto de saber quais os procedimentos necessários para concretizar essa coisa, o sistema de magia. Mas, sem a força necessária para isso, o tal poder espiritual é muitíssimo difícil. Regra geral, quanto mais provável um resultado que se pretende, mais fácil é dar aquele empurrãozinho para que tudo aconteça como tu desejas. Por coincidência. Por sorte. Quanto mais improvável o objetivo ou obter coisas dentro de um prazo muito pequeno, mais força espiritual é necessário exercer. E aliás, por poder, eu não me refiro apenas ao poder pessoal puro. É também o uso de materiais e ferramentas ou ao recurso do coletivo, pois a magia em grupo sempre é mais forte. E também amplificam a sua capacidade de manifestar resultados, junto com o auxílio das entidades, desde deuses, anjos ou inteligências. Espero que tenhas gostado do Tarot e Magia Pod de hoje. O Tarot e Magia Pod não seria de todo a mesma coisa sem ti. Mal posso esperar para estarmos juntos já no próximo domingo para mais um episódio do Tarot e Magia Pod. E já sabes, podes-me sempre enviar sugestões ou dicas do que gostaria de ouvir aqui no Tarot e Magia Pod para o e-mail aluzdoermita@gmail.com. Fica bem, um abraço.